Olá, tudo bem? Aqui é o André Ascar, criador do Mestre Treinamento de Corrida, Corrida Perfeita. E hoje vim aqui conversar com o Felipe Aragão, meu amigo, triatleta, treinador, empresário. Hoje a gente vai falar sobre o esporte e o esporte na trilha, a corrida de trilha. Por que eu chamei ele? É porque ele é meu amigo, porque ele é treinador? Não só por isso. É porque ele é um cara entendido no meio do mato. Ele foi agora recentemente para o Mundial de Xterra. Xterra, se você não sabe, é o campeonato de triatlon, né, de longa distância de triatlon, dentro de trilha, ou seja, mato é com ele mesmo, ok? E hoje eu vim aqui tirar algumas dúvidas com o Filipão, para que você que está querendo entrar no mato, está querendo correr, justamente essas trilhas, tirar essas dúvidas maiores, o porquê correr no mato, né? Qual é a grande diferença de você correr no asfalto ou correr na trilha, se tem alguma diferença entre trilhas, né? E quais são os principais cuidados que a gente tem que tomar, beleza? Então se liga aí, fica de olho, escuta e vamos nessa. E aí, Filipão? Beleza, meu parceiro? Beleza, cara, tudo bem? Vamos que vamos? Falar de mato, que é o que a gente gosta. Falar de mato, né? Tem uma frasezinha com uma galera amiga nossa que fala muito, que é o mato morro quando eu corro, né? Verdade. E aí, verdade. O que leva você, o que te move a ir para o meio do mato, correr, para fazer as provas de trilha? E até mesmo, como eu falei, ele é empresário, é organizador também de provas de trilha. Por que você gosta desse negócio das provas de trilha? Cara, André, na verdade, assim, a minha paixão com a trilha, com o mato, começou há muito tempo atrás. Eu comecei, na verdade, meu esporte original é o mountain bike. Eu comecei com 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, a competir nessa modalidade, né? Bacana. E desde então comecei a me dedicar muito a essa modalidade. E aí, aos poucos, sempre gostei de variar, né? Sempre gostei de buscar estímulos novos, desafios novos. E aí comecei a entrar para corrida na trilha também, depois comecei a fazer provas de corrida de aventura, aí depois entrei no triatlon, depois corrida de rua, enfim. E aí as coisas foram se completando. Movimento, vai indo. Eu me considero hoje, na verdade, um multiatleta. Legal. De diversas modalidades, né? A gente brinca um pouquinho em cada uma, né? E buscando sempre novos desafios, novos estímulos. Tá pronto, né? E aí uma coisa veio acontecendo naturalmente com a outra, Andrei. A ideia de interagir com o meio do mato é justamente essa questão de você ter alguma coisa mais dinâmica, né? Uhum. É bem mais dinâmico, é muito mais divertido, é muito mais legal, prazeroso, dinâmico. Você está fazendo uma atividade que você consiga interagir com a natureza, com o meio que você está, né? Curtindo aquele momento que você está, do que só o asfalto propriamente dito. Porque é interessante a gente parar para pensar, porque esse negócio de interação com o mato, interação com a natureza, não é questão de abraçar a árvore, né? É questão de você perceber o seu ambiente, você perceber o chão onde você está botando o pé, sua cabeça vai vir um galho. Essa que é a interação com o ambiente, né? Exato. Porque coisas que não acontecem no asfalto, você no asfalto tem que perguntar a sua cadência, o coração, sua postura. É isso aí. Na trilha, justamente além disso, você ainda tem essa interação. É isso aí. É exatamente o que acontece, André. Quando você está correndo no asfalto, não, pelo contrário, correr no asfalto também, pedalar no asfalto, o triatlo em si é muito legal, a corrida de rua é muito legal, né? Também, só que inevitavelmente você está buscando um pouco mais a performance. Você vai querer buscar melhorar no seu desempenho, melhorar na sua técnica e assim por diante. Buscar estar otimizando. E quando você está fazendo isso com uma prova de trilha, correndo na trilha, correndo no meio do mato, você tem também essa parte técnica de buscar melhorar, de ganhar performance, de ultrapassar um adversário. Mas além disso, você tem que prestar atenção muito mais em você e prestar muito mais atenção no meio que você está. Então como você falou, você tem que prestar atenção na pedra que está ali, no galho que está ali, senão você bate a cabeça, você tem que prestar atenção se você não vai torcer o tornozelo e assim por diante. É outra brincadeira. Exatamente, isso é interessante, porque é interessante você pensar que 5 km dentro de uma trilha, cada trilha é uma trilha, cada 5 km são 5 km, cada prova é uma prova, né? Então comparativamente uma prova com a outra, um desafio com outra é diferente. E quais as grandes diferenças? Porque eu tenho certeza que tem muita gente, cara, que tem medo de entrar no mato, medo de fazer uma trilha, né, de correr em trilha, porque existem inúmeras dificuldades, como a gente falou, é árvore, é buraco, é pedra solta. Então, o que você vê de grande diferença de uma prova para outra em termos de dificuldade? Qual o iniciante? Ele pode entrar em qualquer prova e ir para o meio do mato? Então, o que ele tem que prestar atenção? O que eu costumo dizer, Andrei, é que o seguinte, é mais ou menos como você vai começar numa corrida de rua, certo? Um atleta iniciante, uma pessoa que está começando na modalidade de corrida de rua, ela não vai começar já por uma maratona, por exemplo.
A mesma coisa acontece na trilha. Só que na trilha essa vertente não vai ser só a distância da prova, e sim a dificuldade da prova. É uma outra coisa que a pessoa tem que observar. E como é que se mensura isso de dificuldade na prova? Então, é muito complicado você mensurar isso de dificuldade na prova sem você fazer um reconhecimento prévio daquela área onde você vai correr. Legal. Né? Então, assim, a melhor opção, na minha opinião, para as pessoas que estão começando a buscar correr na trilha, a ter essa interação com o meio ambiente, com a natureza, é gradativamente ir se inserindo nesse meio. Então, tentar encontrar um amigo, um parceiro, ou buscar uma trilha que seja mais fácil, tecnicamente falando. Não pensar somente na distância, mas pensar no grau de dificuldade técnico que aquilo ali tem. Que aí é a questão da altimetria, você vai ter que subir muito, vai ter que descer muito, se Exato. é pedra solta, se é cascalhado, se é trilha larga, se é trilha single track. É exatamente. curtinha. Esse é o ponto, Andrei. O ponto é exatamente esse. Né? Então, naturalmente, quando você vai pegar um atleta que vai começar na trilha, você vai dar preferência para uma trilha mais fácil, menos técnica, onde você vai ter uma estrada mais larga, onde a terra é mais batida, onde você não tem tanta variação de terreno, onde você vai pegar uma coisa mais suave para ele ir iniciando naquela modalidade. E naturalmente, à medida que ele for se desenvolvendo, vivenciando, treinando, buscando aprimorar a técnica dele durante o treinamento de corrida no cross training, né, no triathlon cross country, ou então na corrida de trilha em geral, no trail run, ele vai ter que ir gradativamente progredindo no nível de dificuldade dele. E aí ele pode ir buscando trilhas mais técnicas, né, e consequentemente, quando ele se sentir preparado, buscar uma prova de trilha, buscar uma prova que vai estimular ele, buscar um desafio. E fisicamente, o que você acha que fisicamente há a diferença entre um corredor de trilha e o corredor de rua? Qual é a grande diferença em si? É a questão muscular? O que você vê como estrutura do corpo para o cara estar preparado para ir para a trilha ou para ele ir para a rua, por exemplo? Tem alguma diferença do corredor de rua e corredor de trilha? Tá. Ele tem que se preocupar em alguma coisa a mais, assim? Sim, sim. No meu ponto de vista, Andrei, naturalmente, quando você está correndo na rua, no asfalto, né, num terreno mais plano, num terreno mais regular, o teu movimento ele fica muito mais mecânico, ele fica muito mais cíclico. Você não se preocupa tanto com variações de técnica de corrida ou de... né, mudança de direção, né? Mudança de direção ou mesmo de terreno onde você vai pisar, né? Então, basicamente, você está correndo num terreno liso. Está mais estável. Totalmente mais estável. Num terreno liso, seja subida ou descida, mas o terreno ele é mais liso, sem tantas interferências. Isso faz com que o teu movimento fique mais contínuo e você tenha uma preocupação menor, por exemplo, do que o cara que está correndo na trilha. Esse cara que está correndo na trilha, inevitavelmente ele vai estar fazendo um movimento onde cada passada dele pode ser diferente da anterior. Né? E em cada passada que ele vai estar utilizando, ele vai estar utilizando várias musculaturas auxiliares para estabilizar aquele movimento, certo? E ao fazer isso, ele naturalmente vai estar exigindo mais dessas musculaturas auxiliares, certo? E isso para que ele não tenha nenhum tipo de problema ou até alguma lesão, alguma coisa nesse sentido, é interessante que ele tenha um trabalho de fortalecimento em todas essas musculaturas auxiliares que vão fazer com que ele consiga ter uma performance melhor, que ele consiga ter uma prevenção melhor de qualquer tipo de interferência que venha acontecer nos treinos, numa prova, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, basicamente o que a gente tem que pensar é que você acaba exigindo muito mais do seu organismo por conta dessas mudanças de direções, você precisa ter um corpo muito mais forte. Natural. Do que o basicamente da rua, que você fica só na estabilidade, o seu corpo ir para um lado e para o outro para estabilizar ele. Perfeito. Na trilha a gente ainda encontra justamente isso, esse contraponto de uma hora você está numa altura mais alta, outra hora está mais baixa, o corpo tem que trabalhar muito. Ou seja, aquelas bases da corrida perfeita, da consciência do movimento em trilha é muito maior. A questão do fortalecimento do corpo é muito mais exigido. E outra questão é a coordenação motora, porque você precisa ter um movimento coordenado para você conseguir saltar de um lado para o outro com agilidade. Perfeito. Né? Ou seja, a gente encontra na trilha a oportunidade perfeita de você testar tudo que você já aprendeu na rua. Exatamente. Você está num nível acima, né, digamos Exatamente. assim. Mecanicamente num nível acima. Exatamente. Né? Tem uma exigência do corpo um pouco isso. maior, tecnicamente maior. Né? Você não vai ter só a sua preocupação propriamente com a técnica de corrida, você tem que se preocupar em estabilizar o seu tronco, né, para você ainda. Muito mais, para você conseguir fazer isso a cada passada. E naturalmente, à medida que você for exercitando isso também vai se tornar automático, né, como acontece no asfalto. O que me leva a crer agora aqui, a pensar assim de forma rápida, passar para o pessoal, é justamente que o treinamento de trilha ele pode ser um acessório para o seu treinamento de rua.
justamente porque você vai estar ativamente trabalhando mais a sua musculatura, a estabilização do seu corpo, a sua técnica, onde você vai ser muito menos exigido na rua. Então o treino dentro da trilha favorece uma corrida na rua, você fica muito melhor na rua treinando na trilha. Com certeza. A questão da força, da estabilização, então isso é excelente. E por falar em treino de trilha, cara, você é o cara que organiza aqui em Brasília as provas de trilha. Estamos aí, não é? Na luta. Cara, vamos ter alguma prova por agora? Como é que você está organizando essa agenda para que quem queira, seja do Brasil inteiro, vir para cá para Brasília para a gente encontrar isso? Quais são as maneiras, as provas que você vê como interessantes para a gente aplicar? Se vão ser provas difíceis, provas fáceis para todo mundo, se é só para os hardcores da vida, galera Ironman aí. Legal. Andrei, na verdade o que acontece? Hoje em dia você tem uma gama de provas de corrida de trilha muito grande, não só em Brasília, mas no Brasil inteiro, né? E há também uma tendência agora também de muitos atletas estarem saindo da sua cidade para correr prova fora e tal, e que é muito legal. Que faz a corrida turismo, e o turismo, exatamente. Você, é além de conhecer uma prova nova, um percurso novo, uma trilha diferente, você também acaba aproveitando para conhecer aquela cidade, né? E ter uma visão diferente, ter uma visão da natureza daquele local, né? E ter uma vivência diferenciada, né? E com relação às provas, hoje em dia, a grande maioria das provas de trilha, não só em Brasília, mas no Brasil todo, fora do Brasil, nós organizadores, a classe inteira em geral, a gente tenta sempre priorizar categorias diferentes, que a gente possa dar a possibilidade de pessoas de níveis técnicos, níveis de condicionamento físico diferentes, poderem participar daquele evento, certo? Então você sempre encontra prova de 5, 7, 8 quilômetros, que não é uma distância tão exigente assim, né? Ao mesmo tempo você encontra provas de 21, de 42, de ultramaratona na trilha, para aquele cara que já está bem avançado, né? Então você tem um repertório muito grande, é só buscar essa informação que a gente vai encontrar. Né? Exatamente. Aqui em Brasília hoje a gente tem um circuito já muito consolidado, que eu como dentro da nossa empresa a gente organiza, que é o Circuito Ecocross. É um circuito que já acontece desde 2013 aqui em Brasília, né? A gente começou com uma maratona em trilha, né? E aí a gente veio trabalhando várias distâncias, né? E hoje a gente trabalha com 3 etapas ao longo do ano. É uma primeira etapa de 15 km, uma segunda etapa de 21 km e uma terceira etapa de 42 km, consolidando, fechando o ano com a maratona. Só que em todas essas provas a gente trabalha com distâncias menores, para que a gente consiga fazer essa porta de entrada para o atleta começar. Ótimo, entendeu? Que é justamente aquela adaptação, né? Que aí começa com 5 km, tem aquelas dificuldades, você encontra ali aquele negócio de onde que vai o pé, onde é que vai a perna, onde é que vai o braço, e assim a pessoa vai se adaptando e vai galgando passos maiores, né? É isso aí. Nessa prova aqui em Brasília, a próxima etapa é agora no final de maio, e a gente tem, como eu te falei, os 15 km Sunset, é uma prova no pôr do sol, né, com largada às 4h30 da tarde, onde a gente vai ter aí uma distância única de 15 km ou a possibilidade de se fazer revezamento, onde cada atleta vai correr em torno de 7,5 km, que é uma distância, né, agradável, viável, não é tão agressiva, né? E uma outra preocupação que a gente tem com o circuito Ecocross é tentar fazer com que a trilha que a gente vai escolher, ela seja ao mesmo tempo motivante para um atleta que já é avançado, mas também seja viável, interessante para um atleta que está iniciando. Então a gente tenta encontrar um meio termo de técnica e de percurso, de dificuldade no percurso, que seja interessante para ambos os atletas, o mais iniciante, o intermediário e o avançado. Legal. Motivante para o avançado e desafiador para o iniciante. E aí, gostou da ideia? Gostou da corrida? Gostou desse negócio de correr em trilha, estar com a natureza e ter que perceber mais o seu ambiente? Clica aqui em cima, clica aqui embaixo. Vai no link da Ecocross que você vai curtir maiores informações sobre como participar disso, de quais provas, o grau de dificuldade de cada prova. E vai lá, entra no mato, corre no mato, vamos nessa, vamos lá, lado a lado, rumo à corrida perfeita, porque correr no mato, correr no asfalto, correr na montanha é corrida e é bom demais. Valeu, gente, um grande abraço e bons treinos. Vamos que vamos, rumo à corrida perfeita.